Feche seus olhos e vamos ler, vamos orar. Bondoso Pai, iremos abrir a Tua palavra. Aquele que vai falar não é capaz e nem digno. Aqueles que irão ouvir também não são dignos. É só o Teu Espírito Santo que pode interceder por nós, iluminando aquele que vai falar e iluminando aqueles que irão ouvir. Permita que a voz embargada seja de homem, mas que a palavra seja de Deus, em nome de Jesus. Leiamos o verso 1 de Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Agora dê um salto lá para o verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O livro de Atos foi escrito por volta de 60, 62 depois de Cristo. Tá? O nome Atos dos Apóstolos é um nome palatável, mas não é um nome mais apropriado. Ele poderia ser escrito do dia de hoje como o Evangelho segundo Lucas, volume 2, porque foi Lucas que escreveu, e o livro de Atos é o volume 2 de Lucas. Mas os teólogos, eles disseram que se fossem dar um nome a esse livro hoje, eles colocariam Atos do Espírito Santo, porque Lucas escreve o livro de Lucas mostrando os atos de Jesus. Ele mostra Jesus sendo assunto ao céu, e no livro de Atos, quando ele escreve, ele mostra Jesus também subindo ao céu, capítulo 1, e no capítulo 2, ele mostra o Espírito Santo descendo ao céu. E você vai ver mais de 20 vezes o Espírito Santo atuando no livro de Atos, diretamente. Ele guia Pedro, guia Paulo, ele impede Paulo de ir para um lugar, encaminha para o outro, todo o trajeto da igreja é feito pelo Espírito Santo. Então o livro de Lucas poderia muito bem ser chamado, o livro de Atos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. O livro de Atos tem um objetivo oculto, tá? Quando você vê o livro de Atos, você vai perceber que tem dois personagens centrais: Pedro, que vai até o capítulo 13, e Paulo, que segue em diante na sua conversão. Você vai observar que Lucas, ele tenta provar algo que Paulo vai tentar provar a vida inteira. Qual que é? Paulo era apóstolo, mas a igreja nunca o aceitou como apóstolo. O maior teólogo dessa terra nunca teve um reconhecimento da igreja como apóstolo. Nos livros de Paulo, ele vai escrever várias vezes: olha, eu fui escolhido por Deus, não por homens, dando uma fisgada em Matias, né? Porque para ser apóstolo, você tem que ser escolhido por Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer várias vezes: eu fui escolhido por Deus, fui escolhido por Deus. Mas no livro de Lucas, que é o Atos, você vai encontrar algo interessante. Lucas vai dizer exatamente: Paulo é igual a Pedro, Pedro é igual a Paulo. E você vai ver primeiramente, Pedro cura um coxo, Atos 3, Paulo também cura um coxo, em Atos 14, a sombra de Pedro curava pessoas doentes, em Atos 5, em Atos 19, o lenço e os aventais de Paulo curavam doentes. Pedro ressuscita Tabita, Paulo ressuscita Eutico.
Pedro confronta Simão, um mágico, e também Paulo confronta Elimas, um mágico. Pedro é preso, Paulo também é preso. Pedro é solto miraculosamente por um anjo. Paulo é solto da cadeia miraculosamente por um terremoto. Pedro teve uma visão do lençol. Paulo também teve a visão da Macedônia. Pedro prega os gentios, Cornélio, e Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Pedro é perseguido pelos judeus, e também Paulo é perseguido pelos judeus. A grosso modo, Lucas está dizendo assim: olha pessoal, Paulo é igual a Pedro, embora a igreja não aceitasse ele como tal. A natureza do livro de Lucas. Lucas é um livro prescritivo ou descritivo? É um livro que a igreja deve seguir à risca, ou ele é um livro que foi apenas escrito, sem nenhuma intenção de ser copiado? Alguns dizem, tudo o que aconteceu em Atos, a igreja tem que copiar. Outros dizem, não, Atos é só a história da igreja, incluindo os seus erros. Muito bem, eu estou entre esses dois aqui, esse segundo. Eu creio que Atos não é prescritivo, ou seja, nem tudo que está em Atos deve ser copiado pela igreja. Quer ver? O livro de Atos mostra crentes hipócritas, né? A aparência de santidade não é real. Então você vai ver Ananias e Safira, dois crentes hipócritas. Embora a igreja atual, ela tem esse elemento, ela tem esse membro, não deveria ser copiada do livro de Atos. A igreja de Atos, ela não cuidava totalmente das viúvas, dos pobres, naquela época. Foi uma crítica feita. Hoje também a gente sabe que às vezes a igreja vacila com os nossos pobres e os nossos coitados. A igreja teve preconceito na época de Paulo. A igreja hoje também às vezes pratica um preconceito. Existia brigas entre líderes, já na época de Atos. Não éramos para copiar, infelizmente, copiamos. As mesmas discussões daquela época, ainda se tem hoje. A discussão de quem é o maior, quem manda mais, quem é mais importante. Não deveríamos copiar, mas copiamos. E por último, o legalismo, que naquela época era muito grande. Muito bem, essa é a parte chata, é a introdutória, né? E agora a gente vai para uma parte mais prática, porque é o que o texto exatamente quer dizer. Muito bem. Um dia, Pedro chegou para um homem que estava doente, aleijado. Ele chegou para o rapaz e disse assim, Atos 3,6, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Alguns séculos depois, um papa chamou Tomás de Aquino e disse, olha Tomás, olha o que a igreja se tornou, olha como somos ricos, olha as nossas catedrais, olha os nossos santos de ouro puro, olha como são nossos púlpitos folhados a ouro, olha como a igreja é influente, a igreja tem imperadores na mão, a igreja enriqueceu. E então o Papa diz para São Tomás de Aquino, hoje nós não podemos mais dizer, não temos ouro e nem prata. Tomás de Aquino falou assim, mas infelizmente, nós não podemos também dizer, levanta-te e anda. A igreja enriqueceu, mas a pergunta é, por que a igreja não faz mais o que fazia antes? A pergunta é, por que hoje temos ouro e prata, mas nós não conseguimos mais dizer, levanta-se e anda? Essa é uma pergunta que eu quero responder para vocês na minha fala. Muito bem, quando você vê Atos 2,
4 palavras vêm à nossa mente: vento, um vento forte, fogo, língua e 3.000 almas batizadas. Mas o maior milagre que aconteceu aqui, ele está escondido. O maior milagre que aconteceu em Atos 2, foram 3.000 pessoas, de mais de 10 países, juntas em um só propósito. E agora, eu quero dizer, que se tem uma coisa que eu acredito em Atos, são essas 3 palavras que eu vou falar para vocês, e que nós vamos tentar viver e implantar no nosso dia a dia e em nossa igreja. A primeira palavra é comunhão, a segunda palavra é comunidade, e a terceira palavra é ação. Comunhão, a Bíblia diz que eles estavam todos num só lugar e tinham tudo em comum. Queridos, a comunhão é geográfica. Quem assiste culto só em casa não entende de comunhão. Quem não sente prazer em vir à igreja não está cumprindo o papel da igreja, porque a igreja é um lugar de comunhão horizontal. O texto não começa com fogo, o texto começa com pessoas. Ele não começa com barulho, ele começa com gente se reunindo. Ele não começa com manifestação do Espírito, ele começa com pessoas em comunhão. Comunhão, antes de Deus nos dar o poder, antes de Deus disser, levanta e anda, eu tenho que primeiramente viver em comunhão. Comunhão é o primeiro passo para uma boa igreja saudável, uma igreja que comunga junto. Agora, essa comunhão horizontal, ela também precisa ganhar um conceito vertical. E eu quero aqui, não se preocupe com ele não, pode ficar aqui, filho. Vocês, pode deixar aqui, pode subir criança aqui, rodar. Acho que a câmera não está nem pegando ele aqui não. O que me incomoda não são crianças correndo, são os adultos conversando. Mas ele não me incomoda não. A mamãe quiser mandar mais um aqui para frente, pode mandar aqui, fica à vontade. A criança tem que ter amor pela igreja, né? E se ela está feliz aqui, tá bom, deixa ela aí, está feliz. Muito bem, veja aqui. Quando uma pessoa não quer ter comunhão na igreja, a minha preocupação é que ela não está tendo comunhão em casa com Deus. Se ela não tem prazer de estar com os filhos de Deus, é provável que ela não está tendo comunhão com o próprio Deus. E agora eu quero que você pense numa coisa muito simples, muito simples. Ellen White diz que a primeira tarefa de um cristão, quando ele acorda, é buscar Deus. Não é tomar banho, viu? Deus não se incomoda com o seu cheiro. Não é escovar os dentes. Deus não sente o seu hálito. Não é pentear o cabelo. Deus não se importa com o seu bombril aí. Não é a geladeira, não é a cozinha. A primeira tarefa de um cristão deveria ser buscar Deus em primeiro lugar. A minha esposa, eu não sou um exemplo de comunhão, mas minha esposa normalmente ela faz o culto dela sem antes levantar da cama. Quando ela acorda antes de mim, aí ela vai lá, a maior parte das vezes ela vai para o espaço dela, mas se eu levantar antes dela, ela faz o culto em cima da cama. Comunhão é a primeira comunhão com Deus, isso é devoção. Veja, o cristão tem 3 tipos de encontro com Deus, e nenhum substitui o outro. O primeiro encontro é a devoção, é só você e Deus. Esse encontro não tem pressa, ele pode ser demorado, ele não tem horário, ele pode começar às 3 horas, porque Deus te acorda às vezes 3 horas e você não está nem aí. Você diz que perdeu o sono, mas você não perdeu o sono,
É um convite de Deus. Você passa 2 horas lutando com o sono, com Morfeu, mas não se rende a Deus. Não seria muito bem melhor você ter pegado essas 2 horas que você lutou contra Morfeu e ter se aliado a Deus? Deus pode te acordar às 4, às 5, esse momento que Ele te acordou é dele. Pode ser meia hora, pode ser 1 hora, mas isso é devoção. Se errar aqui, já era. Aqui não pode haver erros. A sua agenda está na mão de Deus. Ou você não sabe, ou você não acha que Deus sabe o que vai acontecer à tarde com você. Ele não tem o controle de tudo. Se Ele tem a agenda tua na mão, você vai correr para quem? Para onde? É para Ele que você tem que correr. É a Ele que você tem que consultar. É a pergunta certa: Senhor, como vai ser meu dia hoje? Fala comigo. Me oriente. E é pela manhã que Deus vai te orientar. Se você falhar aqui, o seu dia estará perdido. Devoção não se negocia. Devoção é o encontro primário com Deus. É o momento mais importante que nós temos. E essa devoção, ela deve ser executada quando você está com o hálito pesado, com os olhos com remelas, com o cabelo bagunçado, com a roupa amassada. Essa devoção, ela é a primeira tarefa que um cristão deve ter quando acorda. E é aqui, queridos, que nós erramos. É aqui que o relógio desperta e a primeira coisa que vem à mente é o celular, é o WhatsApp, é a reunião, é o trabalho. E no frenesi do dia a dia, a gente perde tempo. Lutero dizia que num dia normal ele orava 1 hora, mas quando o dia era muito corrido, para ganhar tempo, ele orava 2 horas. Para Lutero, oração, devoção era ganhar tempo, porque aquele que te encontrou pela manhã vai facilitar o teu caminho. Você não vai perder tempo naquela fila, você não vai pegar trânsito ali, você não vai se perder no horário, porque quem se encontrou com o dono do tempo vai ganhar tempo. Sair sem falar com o Senhor do tempo é perder tempo. Comunhão horizontal é fundamental. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o culto familiar. O culto familiar não substitui a devoção. O culto familiar não é só um culto para Deus. Esse culto familiar é um culto didático para a família. É para você reunir a família. Nós falhamos aqui, apenas 23% dos adventistas fazem aí o culto familiar. Um baixo número. Esse culto familiar pela manhã visa pedir a Deus e à família proteção. E o culto da tarde, ele tem um intuito social. É nesse culto que o pai pergunta para o filho como é que foi a escola, que a esposa conta as mazelas. É nesse culto que as coisas se acertam. É nesse culto que as reclamações vêm, que os pedidos vêm, e que tudo vai se ordenando à tarde. Quando você se pôr ao sol, o pai deverá saber tudo que foi o dia da filhinha, do filhinho, como é que foi o dia da esposa, e a esposa deve saber de tudo. É esse momento do culto, não é um culto muito horizontal, a gente canta, lê a Bíblia, mas é um momento de diálogo. E o terceiro nível de adoração é a igreja. E a igreja não substitui o culto familiar, a igreja não substitui a devoção. Nenhum desses cultos substitui o outro. Se você faz a sua devoção e não faz o culto familiar, erramos isso. Se você faz sua devoção, faz o culto familiar, mas não vem à igreja, erra também. Isso é comunhão horizontal. A Bíblia diz que eles estavam juntos o tempo todo.
tinham tudo em comum, eles almoçavam juntos, jantavam juntos, partilhavam as dores juntas, e isso aqui é o segredo da comunhão horizontal e da comunhão vertical. Então, essa primeira gaveta, que é a mais longa, eu quero dizer para vocês: devoção é inegociável, culto familiar também, e culto congregacional também. Esses 3 níveis de comunhão não se pode negociar. E se você não vem à igreja, é provável também que você não está tendo encontro com o dono dela. Se você não tem paixão pela igreja, é provável que você não está tendo contato com o seu noivo, o noivo da igreja. Então, queridos, convoca você. Veja, não são, a pesquisa que foi feita recentemente, foi feita entre os pastores, e nós pastores também erramos nisso. Nós erramos nisso, mas nós podemos acertar. A segunda palavra é comunidade. Comunidade é o evangelho cria rosto. A comunidade é quando nós, em comunhão, formamos um time. 2006, foi 2006 que nós tínhamos Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, tínhamos 3 campeões mundiais, muita firula, muita potência, e muito patrocínio. 2006, não tinha como perder aquela Copa, perdemos, tínhamos um time, tínhamos uma seleção, mas não tínhamos um time. É possível a igreja ter muita gente e não ser uma igreja, não ser um time. Temos que ser comunidade. A comunidade é como um time. Sai jogando pela zaga, vai para a lateral, joga para o meio do campo, joga para o meia, joga para a ponta, lança na área, cabeceia o atacante, cada um faz sua parte. Mas é importante que o zagueiro conheça o lateral, que o lateral conheça o meio do campo conheça o ponta, que o ponta conheça o atacante. É importante que nós saibamos ser uma comunidade. A comunidade só é comunidade quando o João conhece a Maria, quando o Antônio conhece a Francisca. Nós não podemos ser uma comunidade onde passamos no corredor e não sabemos quem é. A comunidade, por isso que a comunhão leva à comunidade, é a repetição nos cultos, não é só o saber o nome do Igor, é saber que ele está doente naquele dia, é saber que sua esposa deve estar no hospital, Deus o livre, viu? Não é saber se só o Bruno. Hoje eu conversei com o Bruno há pouco tempo, já sei coisas que ele me contou, sei que, por que a esposa dele não veio aqui, ele me contou. Então a comunidade é você saber quem é essa pessoa e sua vida. Eles tinham tudo em comum. Uma igreja do tamanho do Casley tem a sua dificuldade, porque nós somos uma grande seleção e corremos o risco de não sermos um time. Então temos que ter comunhão para nós tornarmos uma comunidade. E por último, nosso tempo ruge, né? Por último, quando nós temos comunhão, que nós nos formamos uma comunidade, um time, aí sim estamos prontos para o jogo, estamos prontos para agulhar, estamos prontos para a ação. A comunhão leva a comunidade, que leva à ação. Ok. Então, queridos, ganhei uma sobrevida aí. É que eu estou olhando para lá, entendeu? Mas eu ganhei uma sobrevida. 3, para as crianças que estão nos assistindo, quero falar como é que você identifica a sua comunhão. É provável que você venha cantar aqui na frente com 1% de comunhão. É como você andar com uma bateria, de vez em quando. Meu celular é bom, ele não é o último da geração, mas ele é bom. Ele tem aqui umas 3 IAs, uma é paga, ela tem aqui um monte de coisa, mas quando ele bate 2%, bate aquele desespero. Quando ele chega a 1%, e aí quando ele chega a 1%, que ele apaga, eu tenho um celular que custa muito caro, é um celular muito bom, mas ele é inútil, porque a sua bateria arriou. Tem muita gente boa aqui, tem gente que canta bem, tem gente que prega bem, tem gente que tem talentos aqui, mas se a sua bateria de comunhão está a 1%, uma hora ela vai acabar,
E aí você vai se tornar um morto-vivo. Você vai se tornar um zumbi. O Breaking Dead entre nós. Alguém morto andando para lá e para cá. E que pode até ser que faça uma performance aqui, cantando e alegrando e fazendo coisas. Mas se sua bateria de comunhão estiver 1%, logo, logo, todo o seu talento vai ser inútil. Não será usado. Eu já usei para a comunidade o exemplo do time campeão. Um time de bons times, de bons jogadores, que nunca foi campeão. Assim também é uma igreja que tem vários craques, vários talentos, mas não joga entre si, joga para si, não tem afinidade, não sabe tocar a bola, não sabe dar o passe, e se torna um time perdido. E por último, eu tenho um GPS, eu não sei se vocês, já aconteceu com vocês isso, eu coloco o endereço do GPS, e aí o GPS não diz para onde eu vou não, eu fico, será que eu vou para cá? Eu vou para cá, já aconteceu com vocês? Só quando você começa a movimentar, é que ele te orienta. O Espírito Santo não vai te orientar, se você estiver parado. A ação sua, move o braço de Deus. Mas lembre-se, a igreja não pode agir, se ela não for uma comunidade, e ela jamais será uma comunidade, se ela não tiver comunhão. A igreja cresceu, diz o texto, e Deus fez ela crescer. Quer ver? Verso 47, louvando a Deus e tendo simpatia com todo o povo, o Senhor lhes acrescentou diariamente os que iam sendo salvos. Deus está querendo crescer essa igreja, acrescentar, multiplicar essa igreja, mas a gente precisa ter comunhão, formar um time, comunidade, e entrarmos em ação. É óbvio que essa igreja aqui, o Casle, ela é diferenciada, ela é viva, ela é atuante, mas a gente não pode baixar a guarda, porque enquanto você não conhecer todos os seus membros, enquanto você não souber o problema de todos os seus membros, viu, Denise, ela ainda não será uma comunidade. Enquanto nós não formos um time, que nós não sabemos os problemas de uns dos outros, sabemos que tem alguém que veio para cá com dinheiro de ônibus e que às vezes vai voltar para casa a pé e nem sabe como vai voltar para casa, saber que tem gente de nós aqui que talvez não está nem sabendo se vai almoçar hoje, desempregado, e você não sabe disso, você não se incomoda com isso, isso não te toca, então nós não somos uma comunidade, nós somos uma seleção, mas não temos um time. Nós temos um time, nós não temos afinidade. Então, eu apelo a você que pertence a esta igreja. Eu quero apelar a você que você tenha comunhão. Eu vou apelar um por um. Vamos fazer um pacto hoje. Essa semana eu falei com minha filha, lá em casa a gente vai mudar o nosso culto familiar. Eu tenho uma estratégia já montada. E eu quero que você junta-se a mim, para a gente montar essa estratégia, de restaurar a nossa devoção, o nosso culto familiar, a nossa comunhão na igreja. Você não quer hoje fazer esse pacto, falar assim, pastor Moraes, eu quero aqui diante de Deus e da comunidade, me tornar um devoto, alguém, um comungador. Você não quer fazer isso aí? Levante sua mão. Não quer se tornar? Então, daqui a pouco eu vou orar por você também. Você também não quer se tornar um time? Você não quer hoje sair daqui e dizer assim, olha, cada sábado eu vou conhecer alguém diferente, porque nos próximos 30 dias, 40 dias, nos próximos 6 meses, eu quero saber nome por nome dos meus membros, nome por nome dessa família. Não quer você também criar uma comunidade? Levante sua mão. Ok, eu vou orar por você. E por último, você não sente o desejo no coração de ser uma igreja vibrante, uma igreja em missão, uma igreja em ação? Você não acha que é errado sair daqui e ir para casa e passar o sábado sem fazer nada? Você não desconfia que você passa a semana inteira e não faz nada
pela missão da igreja? Não passa assim pelo seu desconfiômetro, que passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você nunca trouxe alguém para ser batizado nessa igreja? Você não desconfia que você nunca deu um estudo bíblico para ninguém? Você assim não sente uma desconfiança de que nem o dízimo e a oferta que seria para pregar o evangelho fora do Brasil e fora da cidade, você não contribui? Não há uma desconfiança de que você está inerte? Não tem um desconfiômetro em você que diz: vamos se mexer, amigão, vamos mudar isso? Nós não fomos chamados para ser alimentados aqui, nós fomos chamados para alimentar o mundo fora. Nós temos uma missão. O nosso lugar no mundo é pregar, é trazer as pessoas do inferno para o céu, para a terra, para a igreja. Então, eu quero desafiar você: desconfie. Está muito boa essa vida, está muito calma. Será que não acende uma luz vermelha? Será que a gente nunca se perguntou que ser crente é só isso? É só o sábado? E na semana? Como é que Jesus vai voltar? Se eu não prego para ninguém? Se eu não dou estudo para ninguém? Se ninguém se batiza fruto do meu trabalho? Será que isso não entra na minha cabeça como uma coisa que choca? Eu quero desafiar você a dizer: Senhor, coloque alguém na minha vida. Eu não quero chegar ao final do ano sem ser bênção na vida de alguém. E Deus está colocando agora na sua cabeça o nome de alguém. O nome de alguém está aparecendo, o rosto dessa pessoa está aparecendo aí. É essa pessoa que Deus está pedindo para você agora agir. Vá atrás dela, dedique tempo a ela, chame para almoçar na sua casa, faça um pôr do sol com ela. A igreja, ela nasceu para isso, para crescer. E você agora tem que agir, tem que ficar em pé e tem que movimentar. Bondoso Pai, nos perdoe pela distância que temos mantido de Ti, a negligência que temos tido ao acordar e buscar as coisas do mundo e Te deixar de lado. Nos perdoe porque nós não temos tanto prazer de estar nas igrejas, e às vezes estamos, mas não sabemos quem está ao nosso redor. Às vezes não nos importamos, nem sabemos o que está passando na vida dessa pessoa. Nos perdoe também porque pessoas do mundo precisam de nós, e nós temos o mau costume de vir à igreja e não se importar, não pregar, não redaguir, não ensinar. Mas nós queremos virar o jogo. Queremos agora comprometer-se contigo nessas 3 coisas. Queremos a partir de amanhã Te buscar na madrugada. A primeira voz que queremos ouvir é a voz de Deus no nosso coração. O primeiro barulho será o barulho das páginas da Bíblia, e que uma das primeiras ações que iremos fazer no dia será dobrar o joelho diante de Ti. Queremos também pegar amor pela Tua igreja. Queremos sentir alegria em ver e rever os irmãos. Queremos conhecê-los. Queremos saber as suas dificuldades, e quem sabe até fazer parte da solução. E por último, queremos nos comprometer a Ti, contigo, de salvar pessoas do pecado e trazer ao serviço. Nos dê a oportunidade, e que essa pessoa que Tu colocaste em nossa mente seja o nosso alvo nessa semana, nesse mês, até que ela venha estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.